Boa noite, Manzarra. Boa noite, Edu. Hoje a live vai ser imperdível, vai ser polêmica, vai ser engraçada, vai ser curiosa, muita coisa legal aí que a gente vai conversar hoje com o Eduardo Christian, que é um cara excepcional, um cara fora da caixinha, um cara especial, batalhador, um cara de sucesso. Vamos esperar o pessoal tá entrando, porque eu não posso anunciar o Edu assim de qualquer jeito, né? Vamos dar um tempinho aí. Boa noite, Carlos. Boa noite, Buica. Buica, boa noite. Brock Jeans, é isso? O Jeff na área, Jaque Moraes, Helenilton, Gian, todos bem-vindos à live do Busca Têxtil. Lembrando que o Busca Têxtil é um canal de conteúdo que fala sobre o mercado têxtil, que fala sobre os eventos, né, sobre as feiras, sobre as principais novidades, informações, tecnologias, traz muitas dicas de especialistas. Então você que ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreve no YouTube, segue a gente aí no Instagram, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Toda semana uma live especial com pessoas especiais, que com certeza vão agregar muito no negócio de vocês. Boa noite, LVC, Adelina, estamos aí. Maikson, bem-vindo, Maikson. Acho que é a primeira vez que o Maikson está por aí. Michele, bem-vinda, Michele. Chica Maluca, bem-vinda, Chica Maluca. Liduína, Augusta Liduína, bem-vinda, boa noite. Legal que vocês estão aqui. Hoje a live vai ser muito especial mesmo, com uma pessoa muito especial, tenho certeza que vocês vão gostar. Bari Oficial, fala, Chica Maluca. Mal Lobo, grande Mal Lobo, também palestrante, faz muitos eventos bacanas, parceiraço do Busca Têxtil, amigo do Edu, enfim, só gente amiga aqui, gente bacana, gente do mercado. Então a live vai ser muito especial. Vivian entrou também. Boa noite, gente. O Edu já entrou também, né? Mas é o seguinte, vamos lá, tá na hora? Ju Medina, a live de amanhã vai ser com a Ju Medina, vai ser imperdível também, que amanhã é o dia do papo de boteco, né? É um papo sério, mas bem descontraído, assim como o de hoje que também vai ser bem descontraído. Mas vamos lá, Pedro Henrique, bem-vindo, Lu, bem-vinda, ou Lu, não sei se é Lu Henrique, bem-vindo, Alexandre, todos bem-vindos. E é o seguinte, fala, Mal Lobo. Hoje o convidado é especial, vocês já devem acompanhar ele aí, o canal dele que é um sucesso. Ele tem um curso que é o Costurando Sucesso também, que está rodando todo o Brasil. É um cara super especial, é um amigão, conheço ele há muito tempo, ele vai falar sobre isso. E é um cara assim, ele faz palestras hoje por todo o Brasil, né? Tá com a agenda lotada. E eu não poderia deixar de anunciar o Edu da forma que ele sempre entra pro palco, com as palestras. Com música, aquelas músicas empolgantes, aquelas músicas, né, como é que fala? Aquele negócio lá motivacional, aquelas músicas pra cima, pá. Então não poderia deixar de trazer uma música aqui para anunciar o meu amigo Edu. Afinal, né, Edu? Senão eu sei que se não tiver música, você não entra. Então, DJ, é o seguinte, eu vou escolher aleatório, tá? O que sair aí na playlist vai rodar e o Edu vai ter que entrar, tá bom? Solta o som aí, DJ. Bora lá. Opa! E o meu convidado de hoje é polêmico, é empresário, mentor, palestrante, hipnotizador, especialista e agora autoridade em confecção. Estou falando do Eduardo Christian. Vamos lá, Edu. Bem-vindo, vambora. Bora, pra cima, vai. Cadê a música, DJ? Cadê a música? Vamos,
pessoal vai entrando no live, já vai dando muito coraçãozinho, vai empolgação de todo mundo. Quero ver coração, quero ver alto astral, quero bater 300 pessoas no live de hoje, que eu vou entregar um conteúdo que eu nunca fiz. Então vamos lá, pessoal, cadê o coraçãozinho? Bora, coraçãozinho, vamos animar isso aí, galera. Muito mais animação vocês colocarem aí, mais conteúdo eu vou entregar para vocês, pessoal. Então vamos lá, 3, 2, 1 e... Aê, bem-vindo, Du. Ó, essa música, não, sei lá, foi por acaso, tá? Não é... Tudo bem. Pra ser alegre, pra cima. Viu? Vai ter troco. É uma música alegre, pra cima, festiva, pô. É assim como você é. Bem-vindo, Du. Cara, você é bom. Prazerzaço estar com você aqui na live, estreando aqui na Prazer minha live. É todo meu. A gente quero agradecer você, Henry, agradecer o Busca Têxtil e, cara, manda aí, faz a sua apresentação que eu tô empolgadaço hoje para entregar um conteúdo aqui, ó, de altíssimo nível. Ô, Du, cara, assim, você sabe quantos anos a gente se conhece, eu não canso de ser seu fã. Putz. Tá? Eu admiro muito a sua história. Você tinha barba preta quando eu te conheci. Eu tinha cabelo e barba preta. Depois eu vou te falar como a gente se conheceu. Mas, Du, cara, como é que um cara como você, vendedor de trator lá em Passos de Minas, cara, virou esse empresário de sucesso e hoje é uma referência para o setor de confecção? Conta um pouquinho aí da sua história, Du. Aí que tá. Assim, cara, eu não sei fazer live se não for para gerar um conteúdo de altíssimo nível. Você já me conhece. Sim. Então, na verdade, assim, eu vou contar um pouco dessa história toda, como foi um pouquinho da minha trajetória, mas, na verdade, o que eu quero compartilhar com a nossa audiência é o seguinte: quais foram as sacadas que eu tive para sair de ser vendedor de trator, para montar uma marca de sucesso, para me tornar um palestrante, para criar evento, para fazer tudo isso. Então é o seguinte, eu vou compartilhar com vocês qual foi a visão que eu tive sobre o mercado da confecção. Qual foi assim, as sacadas, o que eu enxerguei sobre esse mercado, que às vezes você aí está precisando ter a mesma visão que eu tive lá atrás, para dar aquele empurrão para você continuar seguindo em frente. Show de bola, Du. Show de bola mesmo. Quantos anos a gente se conhece? Cara, eu fiz as contas hoje. A gente se conhece há 12 anos, Henry. Nossa. E posso falar como eu te conheci? Anos. Posso te falar como eu te... Pode, falar claro. como eu te conheci, cara, porque isso só me traz, assim, eu sou muito mais fã de você por conta disso também. Eu conheci o Edu. O Edu, ele trabalhava num fornecedor. Eu tinha confecção, eu tenho uma marca própria também. E o Edu trabalhava... Era designer de um fornecedor meu. Eu conheci o Edu. Nessa época ele tinha um sonho, e ele comentava até comigo, de ter a sua própria marca, né, Edu? Cara, isso e depois mesmo. disso a gente ficou um bom tempo sem se ver, depois de uns 5, 6, 10, quase 10 anos, né? Passou por aí. Sem se ver, a gente se encontrou por acaso num evento. E, cara, você se tornou esse cara fantástico, empresário de sucesso, esse cara super bem antenado com tudo aí de confecção. Um cara especial. Fala aí, Edu. Dá o seu show, vai de sempre. Então vamos lá. O que eu quero compartilhar aqui com vocês, como sempre, é um conteúdo para trazer uma inspiração para vocês. Só que além do conteúdo, eu quero falar exatamente sobre essas sacadas que eu tive. Né? Como que um cara saiu lá de Minas, interior de Minas, chegou aqui no Brás sem conhecer nada e tudo mais, e deu essa viravolta na vida. Então, sem muitas milongas, vamos direto ao que interessa. Bom, estava eu lá em Passos, Minas Gerais, isso há 20 e tantos anos atrás. Eu trabalhava na concessionária da New Holland, eu era vendedor de trator. Eis que um belo dia eu descobri que isso não era bem o que eu queria para minha vida, apesar que eu cheguei a ser vendedor número um das concessionárias no Brasil inteiro. Eu vendia muito trator, então você já viu que lábia não faltava. Nossa Senhora. E ali, então, eu estava em Passos, e na época, Passos era um polo de confecção, era um pequeno polo de confecção, mas tinha ali suas 200 fábricas ali na cidade e tal. E foi meu primeiro contato com confecção, foi nesse momento. Quando eu deixei de ser vendedor de trator, eu comecei a fazer eventos na cidade de Passos. E aí eu comecei a organizar os eventos que eram ligados às confecções. Então eles tinham 4 eventos por ano, que era a Promoda, era o Feirão da Moda, não sei o que, e eu comecei a organizar esses eventos. E aí nisso eu comecei a organizar esses eventos, comecei a entender um pouco mais sobre o universo da confecção,
E na época ainda existia a Fenite ainda, cara. Sim. Nós pegamos até as últimas edições da Fenite, aí eu montava, eu vim em São Paulo, aluguei um espaço enorme, a gente montou lá o espaço de Minas Gerais, e não sei o que, tal, tal. Então eu tive esse primeiro contato com a confecção, foi através disso, né? Só que assim, né? Eu entendia do evento, mas não entendia nada de confecção. Só que aí eu comecei, né, aquele cara empreendedor pra caramba, tal, não sei o quê, sedento de querer crescer na vida, tal, tal, tal. Então eu comecei a fazer isso, começou a dar muito certo. E aí uma determinada época eu conheci o pessoal de Jacutinga, cara. Conheci o pessoal de Jacutinga, e aí eis que eu saio de Passos e fui morar em Jacutinga. Né? E aí lá em Jacutinga eu fui para lá para fazer também na parte de eventos e tudo mais, tal, papapá. E eu comecei a conhecer todos os empresários da cidade, conhecer a galera de Monte Sião e não sei o que, tal, tal. E eu, empreendedor pra caramba, né? Cara de visão. Na época, estava reformando um shopping de atacado aqui em São Paulo, no Brás. E aí eu tive uma visão ali naquele momento. Falei assim, cara, se eu juntasse uma galera aqui do Circuito das Malhas, trouxesse toda essa galera para São Paulo e a gente montasse aqui tipo um mini Circuito das Malhas dentro do Brás. Cara, a ideia parecia perfeita, parecia fantástica a ideia, né? Esse foi exatamente o que a gente fez. Juntei lá, na época, se não me engano, foram quase 40 confecções. Nós viemos para São Paulo, alugamos um andar inteiro do shopping, montamos loja pra caramba, eu montei loja e não sei o que, foi aquela beleza e tal, e papapá, não sei o que, agora vai. Não foi, cara, não foi. Não foi, não Faz virou parte, nada, não virou nada. Eu sei como é que é isso. E aí o que aconteceu, né? Os caras, né, todo mundo, cara, passou 2, 3 meses, 4 meses, não tinha faturamento, não tinha movimento, porque a gente não fez a lição de casa na época, né? Então a gente não fez pesquisa de mercado, a gente não estudou o processo de análise, a gente não nada, entendeu? Foi tudo muito sabe aquela coisa empírica, né? Aquela coisa assim da empolgação, vamos, e viemos e infelizmente acabou que o negócio não virou, não andou para ninguém e tudo mais. Só que naquele momento, eu tinha apostado todas as minhas fichas nesse projeto, cara. Não, eu tinha apostado todas as minhas fichas, todo o meu dinheiro, porque eu também montei loja, eu tinha apostado tudo, cara. E aí na hora que falou assim, cara, passou, não deu nem 6 meses, falou assim, meu, acabou, tipo, estamos pegando as coisas e estamos indo embora. Entendeu? Isso aqui não vai virar nada. E nisso eu já estava endividado pra caramba, porque eu, na época, para montar a loja, eu gastei uma puta grana também, estava tendo que bancar e tal. Eis a questão aqui. Eu estou contando meio rápido a história, porque tem muito conteúdo interessantíssimo, porque eu vou contar o que aqui na live de hoje. Quais foram as sacadas que eu tive, né? E aí, beleza, nesse momento que fechou ali e tal, não sei o que, papá, fico eu, Eduardo, um cara que morava já há 15 anos, eu sou paulista, mas eu morei quase 20 anos em Minas Gerais. Eu me vi no Brás, sem dinheiro, sem emprego, sem conhecer ninguém, sem entender nada, e estava eu aqui no Brás. Aí como tem uma frase que diz o seguinte, né? Miséria de pobre é pouco. A única coisa que tinha sobrado para mim de tudo isso era o meu carro, que na época era um Gol bolinha. Mas era um Gol bolinha zero. Não era o trator. Era um Gol bolinha zero, não sei o quê. Só que eu sem grana, sem nada, o carro não tinha seguro, não sei o que, cara, mas foi muito louco, porque na mesma semana que fechou tudo, não sei o que, tal, cara, me roubaram a merda do carro, velho. Até isso, né? Aí beleza, né? Aí eu sem grana, sem nada, sem isso, sem aquilo, tal, falei, o que eu vou fazer da vida, né, cara? Vou voltar para Minas, vou voltar para Passos, o que eu faço, não sei o que. E aí eu peguei e falei, não, né, tô em São Paulo, sem grana, sem nada, fui morar na casa da mamãe. Minha mãe mora em São Paulo, né? Sempre morou em São Paulo. Fui morar na casa da minha mãe. E mãe é uma coisa assim. Mãe é mãe, né, cara? Mãe é foda, né, mãe? E assim, é a minha mãe, cara. Minha mãe tem uma sabedoria de vida assim, que é uma coisa, sabe, fora de série. Eu, 3 meses desempregado na casa da minha mãe. Eu já tava de quarentena naquela época e nem sabia, né? Porque eu ficava o dia inteiro dentro de casa, assistindo televisão, não sei o que, não fazia nada, não sei o que, tava meio depressivo e tal. Minha mãe chegou pra mim, se não me engano, foi numa quarta-feira. Ela chegou para mim e falou assim, ó, você tem até sábado para pegar tuas coisas e ir embora dessa casa. Minha mãe falou desse jeito, papo reto. Você tem até sábado. Para onde você vai não é problema meu. O que você vai fazer da sua vida não é problema meu. Você é um homem, um marmanjo barbado, não sei o que, você não vai ficar aqui. Se vira. Cara, tipo ali, foi tipo, sabe, eu precisava desse choque de realidade.
Sim. Sabe, eu precisava, tipo, que alguém chegasse, me desse um tapa na minha cara e falasse assim, meu, acorda pra vida. E ali foi um momento que, assim, foi a primeira coisa foda que aconteceu na minha vida, que é uma coisa que eu acho que todo mundo um dia deve fazer, que é quando eu me olhei no espelho e falei assim, tá, dentro desse cenário todo, desempregado, lascado, endividado, morando na casa da mãe e não sei o que, aí a mãe chega, põe você pra fora, tal. Eu me olhei no espelho e falei assim, quem é você, Eduardo? O que você sabe fazer da sua vida? O que você sabe fazer da vida, cara? Por quê? Você achava que você era um mega empreendedor e você viu que você é um bosta. Você achava que você era um mega vendedor, um mega empreendedor e você viu que tudo aquilo que você achava que você era, você não é. Uhum. Então seja realista consigo mesmo. Quem é você? Quem é você? Sim. E realmente, cara, eu não estudei, que eu sempre fui um fanfarrão, eu não estudei, eu não me preparei para a vida. Então, eu fui um cara sempre muito de querer ir para cima, e querer fazer, e querer isso, e querer aquilo, tal. Aí E você ali tinha quantos naquele anos, mais ou momento, menos, Du? Nessa época você cara, tinha quantos anos? eu já tava com 31 para 32 anos. Já era um marmanjão, né? Sim. E ali eu falei assim, não, realmente, cara, então chegou nesse ponto da vida, eu falei assim, tá, e aí? E aí, o que você vai fazer? Aí eu falei assim, eu vim para São Paulo para fazer o quê? Para montar a confecção, certo? Só que eu não entendo nada de confecção. Eu vim para São Paulo para ser empresário. E eu vi que eu não sou empresário. Eu vim para São Paulo para isso, isso, isso. Tá, aí vem a pergunta e a sacada que agora eu vou te jogar uma pergunta. Cara, uma pessoa para se formar em medicina, ela tem que estudar quantos anos, Henry? 8 anos. 8 anos. Um cara para se formar em direito, tirar o OAB, ele tem que estudar quantos anos? 5 anos. 6 anos, 6 anos. Certo? Aí eu me pego querendo ser dono de confecção em São Paulo, no Brás, sem estudar nada. Quem sou eu na fila do pão, cara? Exatamente. Quem sou eu na fila do pão? Sim. E ali, naquele momento, eu entendi o seguinte, eu vou estudar sobre confecção. Só que para eu aprender sobre confecção, aí vem a primeira sacada que eu vou falar. Cara, eu não comecei querendo ser dono de confecção. Eu comecei querendo ser funcionário. Tá. Que eu falei o seguinte, eu vou fazer um curso para entender de confecção, certo? Só que o curso que eu vou fazer vai ser na prática, então eu vou arrumar um emprego numa confecção e aí eu arrumei um emprego numa fábrica que fazia private label aqui em São Paulo, aqui no Brás. Ela, private label, para quem não sabe, é uma empresa que não tem marca própria, ela fabrica para outras marcas. Certo. Aí nisso eu entrei lá na empresa, eu entrei como auxiliar de corte. De auxiliar de corte, eu fui para cortador. Eu vou resumir tudo porque tem muito assunto hoje, tá? De auxiliar de corte, eu fui para infestador. Aí essa fábrica, ela trabalhava em 2 turnos e a gente trabalhava de sábado também. E ali, naquele momento, quando eu terminava o período que eu estava no corte, eu comecei a fazer hora extra em outros setores. Então eu fui para a estamparia. E aí na estamparia eu comecei a fazer parte de pigmentação, depois eu fui fazer a gravação de tela, marcação de mesa, não sei o que, tal, tal. Então eu comecei a entender todo o processo na área de estamparia. E aí, beleza, aí me tiraram do corte e falaram, porra, cara, você já tá manjando muito de estamparia, fica na estamparia. Aí eu comecei a fazer hora extra na parte de oficina de costura. Então eu comecei a trabalhar na área de cronometria. Então eu aprendi a fazer cronometria de máquina. Para isso eu tive que estudar todos os tipos de máquina que tinha, tipo reto, overlock, interlock, galoneira, ponto corrente, para que servia cada coisa, como que era um, como que era outro, e não sei o que, tempo de máquina, isso e aquilo, como que se monta a célula. Tive um grande professor naquela época, um cara sensacional, que me ensinou muito sobre parte de oficina de costura. Tal. E aí, beleza. Aí me passaram para a parte de cronometria. E eu fiquei na parte de cronometria e comecei a trabalhar na área de acabamento também, para entender sobre o processo de otimização de tempo na área de acabamento. Então eu fui para não sei o que, nisso só faltava uma coisa. Faltava eu entender sobre desenvolvimento de produto. E é óbvio, né, cara, quando a gente fala sobre desenvolvimento de produto, você tem que fazer uma faculdade de moda, você tem que entender os conceitos e não sei o que. Só que eu tinha um único objetivo. Um único objetivo. Eu queria entender sobre o processo criativo. Só isso que eu queria. E aí, nisso, eu comecei a me aproximar da galera da área de desenvolvimento. No que eu comecei a me aproximar da galera da área de desenvolvimento, comecei a ficar muito amigo de todo mundo ali, certo? E ali, pá, não sei o quê, bate-papo, isso, aquilo, tal, e comecei a pegar as manhas. Então, assim, eu comecei a entender o processo de criação na raiz, só que aí tinha uma sacada.
antes de eu aprender a criar produto, eu aprendi a produzir o produto. Show de Certo? bola. Então, quando eu comecei a criar, as minhas ideias, elas já vinham com tempo de máquina, elas já vinham com como que faz, qual é o processo, qual é o custo da peça. Então, conforme eu estava desenhando, e é muito engraçado, eu estou pulando muita coisa aqui, Sim, vamos embora. mas assim, quando eu comecei a desenhar, é uma coisa muito louca, porque as pessoas, você me conheceu como designer, Exatamente. né? E é muito louco, porque aliás, as pessoas olham para mim, eu lembro que nessa época, na minha coleção, você fez uma peça diferenciada das que eu fazia, e foi a peça que mais vendeu naquela coleção. Mérito seu. Vai, não vou encher essa bola, continua. Né? E é muito engraçado porque assim, né? Muitas pessoas me conheciam até pouco tempo atrás como um estilista, né? Como um estilista, um desenvolvedor de marca. E as pessoas olham e falam assim, cara, você tem um talento nato para criar produto. Só que o que as pessoas não sabem é quantas noites eu virei estudando, quantas noites e quantos finais de semana eu me dediquei para isso, quantas baladas eu deixei de ir, quantas festas. E eu era um cara, na época, bem jovem, mas o quanto eu me dediquei para ter esse talento, né? Eu falo, talento é calo na bunda, cara, de você sentar ali e ficar trabalhando até você se tornar bom naquilo, né? Porque eu entendi uma coisa, eu falei assim, cara, olha a minha visão na época, que eu olhava o seguinte, falava assim, quem eram as pessoas que ganhavam mais na empresa? Eram os estilistas. Então, por isso que eu me dediquei tanto na parte de estilo. Tá. E de tanto eu me dedicar, eu acabei me tornando muito bom naquilo. E aí, beleza. Então, nisso, cara, eu tô te resumindo uma história que já passou há mais de 2 anos. Show. Certo? Já estava indo pro 3º ano. E ali, o que aconteceu? Eu falei, cara, falta uma coisa agora para eu, né, me tornar um profissional completo. Eu preciso saber vender o produto. Eu não preciso só saber fazer, eu não preciso só saber criar, eu preciso saber vender. E aí, naquele momento, que foi o momento que eu acabei me desentendendo com a dona da fábrica, que foi o seguinte, que eu virei e falei assim, olha, eu queria uma oportunidade na área comercial. E ela olhou para mim e falou assim, ó, Eduardo, pô, você quer demais, né, filho? Pô, você já passou em tudo aqui, não sei o que, tal. E eu insisti, até que ela me deu uma oportunidade para que eu me tornasse representante da marca. E aí veio a questão, quando eu me tornei representante da marca, ela me deu uma carteira de clientes, que era a carteira de clientes que não fazia negócio com a fábrica. Era inativa. Tipo a carteira de clientes inativa, exatamente, era a carteira inativa e era a carteira de clientes impossíveis. E eu peguei aquilo ali como desafio, então naquele momento eu tive que me reinventar na venda, porque eu ia visitar os caras, quando eu falava, ó, eu sou da fábrica tal, os caras já olhavam e falavam, não, já conheço, não quero ver o produto, não sei o quê, não é o perfil tal. E eu insistia tanto, cara, mas tanto, que os caras falavam, esse cara é tão chato, velho, mas tão chato, vai, fala aí o que você quer. E aí eu ia abrir a mala, eu falei assim, pô, mas como é que eu vou abrir a mala se o cara falou pra mim que ele já conhece o produto, que ele não quer ver o produto e não sei o quê. E ali, naquele momento, me veio uma sacada, assim, monstra, que eu peguei e tirei um caderno da minha pasta, em vez de tirar o mostruário de roupa, eu tirei um caderno e falei assim, eu quero saber o que você quer comprar. Meu, o comprador ficou olhando pra minha cara e falou, mano, esse cara é retardado, velho. Tipo, como assim você quer saber o que eu quero comprar? Aí eu virei e falei assim, eu quero saber qual é o tipo de produto que você quer e conforme você for falando, eu vou desenhar o produto aqui na sua frente. Boa. O cara, na verdade, o cara virou e falou assim, meu, esse cara deve estar chapado, eu vou dar corda pra ele só pra ver até onde vai isso aí. Mas o seu desenho já era aquele desenho bonito ou era aqueles desenho palitinho, bolinha, perninha? Aquela camisetinha? Não, aqui Você já tinha essa experiência de desenhado? Foi uma coisa que foi uma quebra de paradigma, né? E aí, naquele momento, eu comecei a desenhar muito, né? Que fechar o pedido através de desenho. Show. Só que quando eu comecei a levar as ideias para a fábrica, acho que ela ficou talvez um pouco com ciúme, ou para ela aquilo era muito novo, aquilo lá para ela. Ela chegou para mim e falou assim, cara, você não serve para ser vendedor, porque você tem que vender o que está na mala. Se o que está na mala você não sabe vender, então esquece. Para por aqui. Beleza, ali eu saí da fábrica e fui para a carreira solo. Né? Então eu resumi bastante coisa aqui para a gente chegar aqui nas sacadas. Então você vê o tanto de sacada que eu tive desde o momento que eu entrei para o mercado da confecção. Que eu entrei para o mercado da confecção primeiro querendo aprender, mas querendo aprender todo o processo. Né? Então eu comecei no chão de fábrica, literalmente, para chegar na criação, para depois da criação eu ir para a área comercial.
E aí faltava outra coisa, cara, que até essa parte aqui eu fiz questão de anotar que assim, que foi assim, para mim, foi a sacada das sacadas que eu tive. Que eu tinha que entender o mercado de confecção. O pessoal que estiver aí vendo, presta atenção no que eu vou falar agora, porque há 10 anos atrás eu entendi o mercado de confecção de uma forma, cara, que eu vejo que 90% das pessoas não sabem sobre isso que eu vou falar agora. Então, você que está aí nos vendo, dá coraçãozinho aí, já manda para quem você conhece que é da confecção, porque eu vou falar um segredo industrial aqui agora. Porque por mais que você entenda tudo de confecção, assim como eu entendia, por mais que eu sabia tudo, eu sabia vender, eu sabia isso, eu sabia tudo. Só que se você não souber o que eu vou falar aqui agora, você não sabe nada. E o que eu vou falar para você aqui agora? Você entende do mercado de confecção? Você entende qual é o jogo do mercado da confecção? Aí muita gente deve estar se perguntando, como assim? Olha esse cara doido querendo falar coisa aqui. Eu entendi uma coisa seguinte, eu comecei a entender qual é o perfil do empresário da confecção. Eu comecei a andar, porque eu vendia desenhos, né? Então eu vendia desenhos para muita gente do Brás, e aí eu comecei a ouvir as histórias dos caras do Brás. Né? Eu comecei a entender o seguinte, pô, esse cara aqui, como é que esse cara veio parar na confecção? Ali eu dividi em dois grupos. Como eu comecei a desenhar para muita marca, eu descobri dois perfis diferentes. Então você tinha um perfil ali, que eram os caras que realmente eram apaixonados por moda, apaixonados por confecção, que eram os caras que têm a confecção aqui, ó, na veia. E ali eu descobri um outro perfil de mercado, que eram os investidores. Que era o cara assim, que para ele a confecção é um investimento. Entendeu? Eu tô aqui só para ganhar dinheiro com isso. Então, assim, eu descobri o seguinte. Aí eu comecei a meio que fazer uma pesquisa. Quem eram esses caras? E aí eu descobri que tinha cara que era banqueiro, na verdade, banqueiro. Eu descobri cara que é dono de construtora. Descobri cara que tinha agência de carro, cara que tinha fazenda, cara que tinha não sei o quê. E a confecção para ele era só um investimento. Tá. Só que eu falei assim, pera lá. O que esse cara enxergou em termos de investimento que eu não estou vendo? Perfeito. E ali, nesse momento, o que eu fiz? Eu peguei e falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou entender mais sobre o que esse cara está vendo. Eu comecei a fazer os cálculos, fazer as contas, ver quanto de dinheiro que você colocava, como que isso retornava, e não sei o que, tal. Falei assim, cara, bingo. Eu achei uma fórmula do negócio. Eu peguei a visão de empreendedorismo do cara investidor e peguei a paixão do cara da confecção. Perfeito. E eu fiz um mix dessas duas coisas. Eu fiz um mix das duas coisas. Eu comecei a entender o mercado da confecção como um investidor, como, de certa forma, um oportunista da confecção, certo? E comecei a ter a paixão, que era o negócio de querer fazer, certo? Que era o negócio do que aquilo ali desse certo. Perfeito. E aí, resumindo o negócio aqui. Chegou um ponto que eu comecei a entender, estudar muito mais sobre o mercado da confecção. Então, nesse momento que eu comecei a estudar muito sobre o mercado da confecção, eu dividi o mercado da confecção em dois momentos, que é uma coisa que, para quem está nos vendo aqui, é muito importante você saber do que eu vou falar. Existia um mercado da moda, como eu vim daquela época de Fenite, naquela época que a gente construía a marca, daquela época que a gente trabalhava a moda com glamour e não sei o quê. Esse era um cenário de moda. Esse cenário de moda era o cenário que tinha o glamour, era o cenário onde a gente falava de moda e não de produto, era o cenário que tinha festas, que tinha grandes eventos e não sei o que, tal. Esse era o cenário da confecção de 20 anos atrás, e 30 anos atrás. E aí vem um outro cenário, que qual que é o cenário? É o cenário onde você começa a ter os investidores, onde você começa a ter os oportunistas. Foi o cenário onde os magazines estavam sedentos para querer crescer, e aí eles começaram a incentivar o alto volume de produção. Certo. Eles começaram a incentivar o alto volume de produção. E aí começou o quê? Os polos de confecção. Os polos de confecção foram propagadores da fomentação da alta produtividade. Porque foi aonde começou a pipocar os polos de confecção, tipo assim, o Brás começou a expandir de forma exponencial. Goiânia, Fortaleza,
Pernambuco e outros, Rio de Janeiro, isso que todo mundo pipocando polo de confecção. O que acabou atraindo o quê? Mais oportunista, mais investidores, certo? Mais gente que era o seguinte, o cara, ele não mexia com confecção, mexia com outra coisa, e aí todo mundo começou a olhar para esse mercado e falar assim, por que tem tanta gente indo para isso? Ah, cara, você não sabe, é muito fácil. Cara, é só você aqui, ó, faz assim, não sei o quê, aluga uma loja ali, papapá, porque você investe tanto e dá pra ganhar tanto por peça, e não sei o quê, e tal, e papapá. Começou a atrair muita gente. E aí o que acontece? O mercado do glamour, o mercado das grifes, o mercado das marcas, que era o mercado que a gente conhecia lá atrás, começou a morrer, porque eles começaram a perder espaço para as marcas pequenas, que começaram a invadir o mercado, que ainda não é o mercado do oportunista, o mercado de gente de paixão com marca pequena, com um produto de qualidade, com custo-benefício, e começou a comer o espaço do mercado das marcas de glamour, certo? E ali você tem um outro cenário, que é o cenário de quem? É o cenário dos investidores, dos oportunistas, a galera que foi embarcar na onda da confecção, por quê? Porque era fácil ganhar dinheiro. Quem está aqui me vendo, se a gente fala do cenário da confecção de 10 anos atrás, se a gente fala do cenário da confecção de 15 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar em cima de pesquisa, de análise, não sei o quê, cara, você fazia, você vendia, você fazia, você vendia, você fazia, você vendia. E aí começou a aumentar o quê? Concorrência, 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 até que chegou num ponto que qual é o resultado da análise que eu vejo hoje em relação ao mercado? Né? As marcas pequenas engoliram as grandes, e aí você tem um outro cenário, que é dos investidores, os oportunistas, a galera que veio pagar em pau o ouro da confecção, digamos assim, Sim. certo? E cresceu tanto que eles começaram a engolir uns aos outros. Perfeito. Que eles começaram a engolir uns aos outros, certo? E aí, o que eu estou contando com tudo isso? Que essa foi a visão que eu enxerguei do mercado lá atrás. E eu sabendo de tudo isso, quando eu entrei para o mercado, eu tinha a visão do investidor e a paixão do cara que ama moda. Só que eu soube dosar as duas coisas. Então, desde o momento que eu comecei minha trajetória na confecção, eu comecei tendo a trajetória na confecção olhando os dois cenários, olhando para as duas coisas. E aí foi muito louco tudo isso ter acontecido, porque para quem não sabe, antes de eu ter a Black West, eu criei 3 outras marcas no Brás. E as 3 marcas que eu criei no Brás existem até hoje, e as 3 marcas que existem no Brás cresceram, você sabe uma delas, que inclusive é de um amigo nosso, daquela época, que eu era funcionário dele na época. Quando eu te conheci. Ele fazia private label, eu montei a marca dele, montei, estruturei, fiz tudo, tal, não sei o que, papapá, e acabei saindo. Resumindo a história toda, eu entendi muito sobre o mercado de confecção, tendo uma análise mais profunda sobre o mercado. Não olhando para concorrente, não olhando para não sei o quê, eu simplesmente entendi qual era o jogo da confecção, como se fosse um tabuleiro de xadrez, e falei assim, peraí, então se eu entendi o jogo, então agora eu vou saber para que lado eu tenho que ir. Eu tenho que saber exatamente como que eu tenho que jogar esse jogo. Que eu tenho que jogar um jogo que eu estou lidando com um nego que é muito financista, certo? E é tão louco isso, cara, que nessas jornadas das marcas que eu montei anteriormente, um dos caras que eu montei a marca para ele era bancário. Ele era bancário e o irmão dele era dono de agência de automóvel. O outro cara que eu montei a marca, que é o que a gente conhece, ele não era do mercado de confecção. Era construtor, né? Não, ele tinha construtora, ele mexia com construtora. Construtora, exatamente. Ele tinha construtora. E um outro cara que eu montei a marca dele também, ele tinha rede de varejo. Então, assim, eu comecei a entender que o mercado começou a ser poluído por esse tipo de pessoas. Certo? Foi aonde, nesse momento, o mercado de confecção começou a se perder. Foi nesse momento que foi a sua virada, Du? Que surgiu a Black West? Foi nesse momento? Foi nesse momento que surgiu a Black West, que foi essa mistura toda, de eu entender todo esse cenário, de eu entender todo esse jogo. E aí, só para resumir aqui em 2 minutos, como é que foi a história da Black West? Cara, chegou um ponto que eu estava fazendo marca dos outros, criando empresa para os outros, e assim, foi um dia até que foi o dia que eu fiquei mais em choque, assim, porque eu construí uma marca do zero para o cara, com baixíssimo investimento, com alta rentabilidade, não sei o que, o cara virou e falou assim, não, você vai ser meu sócio. O tempo inteiro a conversa era essa, você vai ser meu sócio. E aí quando chegou no dia da gente sentar e conversar sobre a sociedade, ele me ofereceu 1% da marca.
É aquela sociedade que tem que ter um sócio, 1% era você. Exatamente. Se abrir empresa, tinha que ter um sócio, 1%, você. 1% era meu. Então, naquele momento ali, eu falei, meu, desculpa, cara. Se é para jogar o jogo disputando com esse tipo de gente, com esse nível de profissional, na boa, eu vou sair e vou montar a minha. Só que para montar a minha, sem grana, sem nada, então eu criei um mostruário, eu fui na rua Mirante Barroso, comprei um monte de tecido, busquei tecido, retalhos de tecido com outros amigos meus, tal, não sei o que, montei uma coleção topíssima e eu comecei a bater na porta de várias fábricas para pedir linha de crédito. Né, eu, com a paixão, né, nesse momento era paixão, não era visão de investidor. Tá. Só que aí até o ponto que eu achei um cara que acreditou na minha história, acreditou no meu projeto. Aí esse cara me fez uma proposta mais decente de sociedade. Tá. E aí, nesse momento, nasceu a Black West. Que hoje tem Então, eu já entrei no mercado com uma visão muito de fome, né? Porque eu tinha também esse sentimento, né, dentro de mim de falar assim, não, esses caras que lá atrás eu criei o que eles têm hoje, os caras tipo, né, tipo, fica aí seu manezão, não sei o que, eu falei, vou provar para esses caras que eu sou foda, né? O primeiro sentimento que eu tive foi esse, foi de competição. Eu falei, eu vou entrar para o mercado e eu vou entrar para o mercado para ser grande, eu não vou entrar para o mercado para ser mais um no mercado. E deu certo, né? Edu, e deu certo. Deu Só para o pessoal que está assistindo aí ter uma noção, a Black West tem quantos anos? Vai fazer 8. Vai fazer 8. Fala os números aí da Black, assim, em termos de loja, de clientes, enfim. Fala aí. Cara, nós saímos do zero, começamos com 3 mil peças na primeira coleção. Com um ano a gente já estava produzindo mais de 100 mil peças, mês. 100 mil peças, mês. Nós chegamos a ter 7 lojas de varejo, temos o nosso showroom, chegamos a ter 32 franquias e a gente tem 1.700 clientes ativos hoje na nossa carteira. Impressionante. Né? A gente fez todo um replanejamento, ainda bem, né? Eu fechei as minhas lojas de varejo o ano passado, no final no começo de 2019, que se eu tivesse com as minhas lojas de varejo abertas agora, eu estaria arrancando os cabelos. Estava que nem eu, cabelo branco sem cabelo. A gente tem uma loja de varejo hoje, que é o Mac Store, que é uma loja de 1.000 metros quadrados, que é sede própria, loja nossa, fábrica nossa e tudo mais. Então essa foi a trajetória que eu criei. E aí não contente com tudo isso, né, eu falei assim, cara, porque o dia que eu entrei para trabalhar na confecção, para não sei o que tem, eu não ia me contentar só em ter uma marca de confecção. Então assim, para mim também não era o tesão em ter 10 marcas. Então o meu tesão passou a ser o quê? Levar conhecimento. Né, levar conhecimento. Então eu peguei toda essa bagagem que eu tenho de entender muito sobre o mercado, de entender muito sobre construir uma marca do zero, peguei toda essa minha experiência de chão de fábrica, não sei o que tem, e comecei a fazer treinamento. Inclusive foi até engraçado, porque a gente se encontrou, foi uma das minhas primeiras palestras que a gente acabou se encontrando, que foram as meninas do Guia Jeans que me deram a oportunidade pela primeira vez de subir num palco e fazer uma palestra contando a minha história. E no dia que eu subi no palco, comecei a fazer uma palestra, cara, aquilo ali picou, sabe? Eu falei, cara, que tesão, que animal, eu quero mais disso. E ali começou palestra, aí nasceu o treinamento, aí, tipo, abri a Costurando Sucesso, que é a minha segunda empresa agora. E hoje você ajuda muita gente, né, Edu? Hoje você ajuda muita gente, você direciona muitas empresas, né? É impressionante o seu trabalho hoje. Sim. Hoje eu tenho um grupo de mentoria, eu acompanho ali dentro do meu cenário, são 40 confecções que fazem parte do meu grupo, que são as confecções que andam lado a lado comigo, que todas as minhas estratégias são compartilhadas em tempo real com eles, tem os treinamentos, tem palestra, a Black está indo muito bem, graças a Deus, e por aí vai. Então, assim, eu sou um cara que eu tenho o lado da paixão pela confecção, eu tenho a paixão pelo mundo da moda, só que eu sou um cara que estudo confecção, estudo o mercado de confecção, praticamente 24 horas do meu dia. Não é à toa. Resumindo, essa foi a minha história. Essa foi a minha história. Maravilhosa, cara, inspiradora. Tenho certeza que muita gente aí está se identificando com você. Show de bola, Du. E aí você agora como empresário, tal, aquela polêmica que tá de hoje em dia, né? Abre ou não abre? Eis a questão, Du. O que você como empresário, dono de marca, o que você pensa sobre isso? Bom, fiz até umas anotações aqui sobre o abre ou não abre, que eu gosto de anotar. Eu sou um cara que eu sou viciado em escrever. Né? A primeira questão que a gente tem que analisar sobre o abre ou não abre.
Cara, são questões que estão acima de nós, porque depende de lei, depende de um monte de coisa. Então, assim, tá toda essa disputa aí, tem o grupo da esquerda, o grupo da direita, o grupo que está achando que tem o boicote, o que não tem boicote, não importa, o que importa é que tem uma lei, a lei tem que ser seguida. Eu quero abrir, estou desesperado para abrir e tudo mais. Só que aí vem uma questão. Certo? O pessoal está falando em abrir a força, porque vamos abrir, porque vamos isso, vamos aquilo. Então, a primeira coisa que eu fiquei pensando foi o seguinte: existe uma coisa chamada mídia preta, certo? Aí você tem a mídia negra, que se a gente abrir, falar assim, ó, vamos bater no peito e vamos todo mundo abrir essa bagaça, a mídia preta vai cair matando. Aí a segunda coisa, existe um negócio chamado opinião pública, certo? Aí a gente vai arrumar briga com a opinião pública. Aí vem uma outra coisa também. Então você tem a mídia negra, você tem a opinião pública que vai ficar contra, você tem assim a questão do abrir na hora errada, da forma errada, e aí acontecer de não ter o cliente. Então, assim, são N fatores que eu acho que em vez da gente discutir o fato do vamos abrir, vamos não sei o quê, eu trago muitas ideias no sentido de falar assim, cara, vamos parar, respira, a minha visão é que os polos de confecção, eles não vão estar incluídos na lista de abertura já imediata. Nós vamos ainda ficar mais para o fim da fila, porque envolve aglomeração, envolve turismo, envolve N fatores. Perfeito. Certo? Então, a pergunta que eu me fiz foi o seguinte, tá, cara, e se eu não tivesse a loja, como é que eu ia vender? E se não tivesse a quarentena, tivesse minha loja pegado fogo, eu não tivesse mais loja, como é que eu ia vender? Certo. Eu ia ter que me reinventar. Esse é o eu ia exercício. ter que me reinventar. Exatamente. Então, assim, o que eu tenho visto muito hoje são as pessoas não olhando para esse cenário de falar assim, cara, eu vou pegar esse tempo aqui, vamos reestruturar todo o planejamento de venda da empresa, vamos reestruturar a equipe de vendas, vamos fazer aqui um plano de ação, vamos fazer um plano emergencial, vamos não sei o quê. Não! O foco está só no abrir. E aí vem uma outra questão, que ele vai trazer uma questão. Tá, vamos lá, eu vou abrir. Ok, você abriu. A partir do momento que você abriu, tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Tá, beleza. Deu um corte aqui, mas tá beleza. Tá. Então, assim, a partir do momento que você abriu, você acha que tudo vai voltar a ser como era antes? Só porque você abriu a porta? Só porque você abriu a porta, você tá achando que o cliente vai entrar e vai comprar? Só porque você abriu a porta, você está achando que o dinheiro volta a entrar? Então são essas perguntas que eu comecei a me fazer. E eu encontrei as respostas. Porque eu entendi, eu falei assim, cara, quem espera pelo cliente, espera pela falência. Então eu comecei a criar o quê? Uma série de estratégias dentro do meu time comercial, dentro dos meus clientes, dentro de tudo que envolve a minha empresa, que eu fiz exatamente essa pergunta. Eu falei assim, cara, se parar de ter a loja hoje, não vai impactar em nada a minha vida. Em nada. Porque a loja vai somar com o que eu estou fazendo hoje. A minha venda da loja ela vai ser uma soma. Porque uma coisa é fato, Henry, o mercado vai limpar o mercado, esses investidores, muitos oportunistas, vai sair do mercado, vai ter muito mais espaço para os caras da paixão da moda. Para esse cara que é o apaixonado em moda, vai ter muito mais mercado, só que isso não vai ser da noite para o dia, certo? Isso vai levar um certo tempo para que as coisas voltem a se estruturar. E quem não estiver olhando para o mercado, certo? Olhando com esse olhar de falar assim, olha, eu preciso estar preparado para quando voltar, vai acabar se frustrando. Porque o só abrir não vai resolver problema. Talvez traga mais problema. Perfeito, Edu. E, cara, e você que é um cara, assim, sempre mão na massa, chão de fábrica, venda corpo a corpo e tal. Você, por exemplo, nessa nova fase, você acredita que o digital ele vai superar o offline a longo prazo? Como é que é o Eduardo Christian, chão de fábrica e tal, com essa do online, o digital? Como é que é, Edu? Só isso. Primeiro que você está falando com um cara que gosta de fazer venda tete a tete. Eu adoro fazer a venda corpo a corpo. Eu sei. Então vamos desmistificar algumas coisas aqui. O pessoal está vendo mídia, vocês estão vendo o seguinte, 40% da população brasileira nem sequer conta em banco tem. Começamos por aí.
tá? 40% da população brasileira não tem banco. Isso foi descoberto agora, não é que foi descoberto agora, foi feito o levantamento por conta das medidas que o governo está tomando. Os próprios caras do banco se chocaram. De falar assim, caraca, velho, tudo isso de gente não tem conta em banco. Segundo dado, que aí eu fui aprofundar o meu estudo, né? 42% das pessoas que têm cartão de crédito, presta atenção, 42% de quem tem cartão de crédito tem limite de até R$ 500. Terceiro dado que eu comecei a analisar, terceiro dado, tá? 35% do mercado hoje, atual, que tem cartão de crédito, em 90 dias vai estar inadimplente. Sem dúvida. Tá? E aí vamos aprofundar a base do nosso estudo aqui. Vamos aprofundar a base do estudo. Eu comecei a entender o seguinte, o país de primeiro mundo, a maior economia do mundo, Estados Unidos, certo? Então vamos puxar o seguinte, se a gente está falando dos Estados Unidos, a maior plataforma de venda do mundo hoje é a Amazon. Perfeito. É a Amazon. Sim. E a Amazon nos Estados Unidos ela é gigantesca e nem por isso deixou de existir loja física nos Estados Unidos. Muito pelo contrário, eu fui aprofundar o meu estudo e eu vi que em 2019 as redes de varejo nos Estados Unidos todas tiveram crescimento. Elas cresceram junto com o online. Varejo físico e o varejo digital cresceram juntos. Não foi assim, o digital explodiu e o varejo deixou de existir. Não. Aí eu falei assim, tá, estamos olhando os Estados Unidos. Vamos olhar para a China? A China tem a segunda maior plataforma de e-commerce do mundo, que é o Alibaba. Sim. E a China é a segunda maior economia do mundo. E aí eu comecei a estudar sobre o quê? O crescimento das redes de varejo, loja física na China. Mesma coisa. Crescimento exponencial. Aí agora eu te pergunto, diante de um cenário desse, nós aqui no Brasil, nós brasileiros tupiniquins, achamos literalmente que o digital vai acabar com a venda física? Nem a pau. Cara, tem que estudar mercado. Exatamente. E, aliás, você é um cara que compra muito pela internet? Agora sim, porque o iFood é quase todo dia. Eu, por exemplo, era um daqueles que, cara, achava que a roupa, principalmente vestuário, como é que se venderia roupa pela internet, né, cara? Eu também sou chão de fábrica, fui representante, tive minha marca, sempre vendo tete a tete. E um cara que, como consumidor, eu gosto de tocar o produto, vestir, modelagem. Então eu falei, como é que vai se vender pela internet, né, cara? É o mercado, o vestuário é o que mais cresce, né? É o que mais vende, é impressionante isso. Então, o que eu costumo dizer aqui é o seguinte, que assim, o online ele veio para somar, ele não veio para substituir. Certo. O online ele vai somar. Então, quem souber usar bem o online e trabalhar bem a loja física, os dois vão crescer, porque um vai ajudar o outro a crescer. Quanto mais eu cresço o meu online, eu aumento a minha audiência, eu aumento o alcance e a expansão das pessoas terem conhecimento sobre a minha marca, consecutivamente a minha venda no físico também aumenta. Quanto mais eu vendo no físico, mais a minha marca se torna conhecida, o meu online aumenta, um serve para apoio do outro. Se um cresce, o outro cresce. Se um cresce, o outro cresce. Então eu vejo o seguinte cenário. Quem estiver achando que eu não preciso mais ter loja física, porque agora é só online, cara, vê número primeiro. Vê número. É verdade. Vê quanto que está custando um lead hoje. Lead, para quem não sabe, é para você atrair um cliente. Cliente potencial. Nunca o lead teve tão caro como está hoje. Vê como que faz para você ter o ROI hoje na internet, para você ter a sua taxa de conversão. Então, assim, cara, quando eu falo, Henry, eu estudo antes de falar, entendeu? E aquilo que eu não sei, eu tenho especialistas, eu sempre busco, assim, me aproximar de pessoas que são referência no mercado, para que o cara possa olhar e falar, não, é isso, isso e isso. Tem aqui, ó, tem uma pergunta interessante, que assim, a gente não entrou na fase de responder pergunta ainda. Você acha que vai acontecer com os representantes comerciais perante o cenário? Presta atenção no que eu vou falar, representantes comerciais, essa é sempre a dúvida, aquele medo. Representante comercial nunca vai ser tão valorizado como agora. Representante comercial vai ser uma das profissões mais procuradas e mais valorizadas. Só que a questão é,
você não vai ser mais um representante comercial. Você também vai ter que se reinventar. Você vai ter que ser um consultor de negócios. vendas. Exatamente. Você vai ser um consultor de negócios. Você deixou de ser o cara que apresenta produto e você é o cara que transforma negócios. Perfeito. Tá? Mas o papel do representante nessa retomada agora, que é o porta a porta, é o que eu te falei, que é o que eu gosto, né? Que é o chegar ali e tal. E aí, meu amigo? Exatamente. O tete a tete, esse tete a tete, para a área nossa de representação, para a nossa área de confecção, seja tecido, roupa, etc., tal, não sei o que tem, isso vai dar muito certo. Edu, eu costumo dizer assim que com tanta tecnologia, né, cada vez mais as pessoas na internet, introspectivas para mim assim, hoje um grande diferencial é o contato com as pessoas mesmo. Então assim, eu acho que o diferencial hoje em dia, coisa que a internet era um diferencial, né, há pouco tempo atrás, hoje o diferencial é novamente esse tete a tete, essa proximidade humana, né? Sim, porque a gente fala muito sobre o processo de humanização de vendas. Exatamente. Certo? Então, assim, ó, já tiramos aqui o paradigma falando assim, sobre a venda online, que assim, a venda online ela não é a salvação, tá? Ela é para somar, certo? Para falar assim, a gente acabou embarcando na questão do representante, que eu também aposto muito agora, que o cara que se qualificar, o cara que se preparar, o representante que agora for o cara assim, que é o visão de águia, esse cara é um cara que vai ser... Cara... Tu vai ganhar muito dinheiro. Não tenho dúvidas. Du! Vamos para a próxima. Temos aí. Temos 10 minutos. 10 minutos, cara. Você sabe que no final eu preciso fazer minha busca avançada, que é aquelas perguntinhas bate-bola com você. Você não pode fugir dessa. Pode ser agora? Manda. Vamos lá? Não, cabe mais uma. Acho que 10 minutos. Meu, a live é sua. Não. O que a você live quer é falar? Você Não, que fala, manda. por favor. Você que manda. O show é seu hoje, cara. Ó, só falar alguns comentários. Falamos sobre as vezes. Vamos fazer o bate-bola para a gente encerrar, então. Manda aí. Queria reforçar, agradecer todo mundo que está aí com a gente, muitos amigos, muitas pessoas que já te seguem, muitos comentários bacanas, depois a gente vai ler, eu acho que é legal a gente depois responder também para todo mundo, mas muito legal mesmo. O Eduardo, eu quero reforçar posso falar, é puta profissional, cara, um puta de um amigo, um cara assim formidável, espetacular, um cara que merece o sucesso que tem. Eu acho que essa live, esse tempo é muito pouco para você contar tudo que você faz, tudo que você representa para o setor têxtil. Então, eu tenho certeza que a gente vai fazer muitas outras pela frente. Mas vamos pro bate-bola para conhecer o Eduardo Christian, pessoa física. Vamos lá, Manda aí. Nome completo. Eduardo Christian de Oliveira. Nascido em Embu das Artes. Embu das Artes? Interior de São Paulo. E depois você foi para Minas. Isso. Signo? Leão. Cor? Black. Black. O tipo de música, Du? Sertanejo. É mesmo? Pô, depois eu vou te mandar um CD meu. um lugar que o Eduardo gosta de estar quando não está na fábrica trabalhando. Gosto de estar em casa. Livro. Gosta de ler, Edu? Adoro. Tem um livro assim que você gosta, que você queria indicar? Indicar? Pense e Enriqueça. Napoleão Hill. Quem pensa enriquece. Napoleão Hill. Perfeito. Um filme? Um filme? Vamos falar do filme atual agora? O Milagre da Cela 7. Puta, eu não assisti ainda, vou assistir. Eu pensei que você ia falar do Poço também. Você assistiu o Poço? Assisti também. O Poço é muito bem legal. Um sonho, Du? Um sonho? Hoje, assim, eu já estou na construção dele, né? Que lá atrás eu sonhei que eu ia me tornar a maior autoridade em confecção do país. E eu vou continuar persistindo nesse sonho até que o mercado um dia vai olhar e vai falar, não, esse cara é a maior autoridade de confecção do país. Na próxima, hein, Du? Quando não estou trabalhando, eu gosto de? Quando não estou trabalhando, eu gosto de estudar. E não é falar aqui, ó. Não é falar, não. Você pode perguntar, minha mulher sabe disso. Cara, onde você olha dentro da minha casa, tem livro, tem agenda. Quando eu não estou no meu momento do ócio, eu estou sentado, eu estou escrevendo, eu estou pesquisando, eu estou ligando para alguém, eu estou me informando, eu estou no seu tempo. Mas isso é um hábito meu. Show, Du.
E a primeira coisa que você vai fazer pós-quarentena, sem ser trabalhar? Sem ser trabalhar, cara, eu quero pegar o meu carro e quero fazer uma viagem aí de pelo menos 1.000 quilômetros. Você gosta de dirigir, Du? Adoro. Legal. Sua maior conquista? Conhecimento. Uma curiosidade. Nesse momento da sua virada, que você se tornou, qual foi a primeira... Tinha alguma coisa que você gostaria de comprar e que você conseguir comprar? Aí eu tô falando de uma coisa material mesmo. Tem. Inclusive foi uma coisa assim que entre assim, algumas pessoas mais próximas, todo mundo falou, você é louco, então você tem. Eu sempre tive um sonho de ter um Rolex. É mesmo? Sempre tive um sonho de ter um Rolex. E aí, tipo, no dia, eu falei, cara, eu vou comprar, um dia eu vou ter um Rolex, cara, um dia eu vou ter um Rolex. É aquela coisa assim, pra eu ser bem sucedido, pra mim, era uma coisa assim, tanto, eu Você não tinha que ter um uso a Rolex. porra do relógio, eu não uso, entendeu? Depois que eu comprei, eu vi o tamanho da merda que eu fiz. Pô, essa eu não sabia. Que coisa tanto não sabia, mas legal. E uma frase, Du. Uma frase, cara, eu tenho tantas frases, mas uma que eu uso constantemente é o seguinte: quem espera pelo cliente espera pela falência. Então, assim, a minha vida é me dedicar, certo, aos meus clientes, seja os meus clientes na Black, seja os meus clientes dos meus treinamentos, seja os meus clientes. Então, assim, eu não espero o cliente, eu busco o cliente. Então, assim, que nem o que eu estou fazendo aqui agora, de entregar conteúdo, conhecimento, não sei o que tem. Então, eu estou sempre prospectando possíveis negócios. Show, Du. E um conselho? Um conselho que eu falo para todas as pessoas que estão ao meu redor é o seguinte: o teu conhecimento é o que te levou até onde você está hoje. Não importa onde você está, se você está aqui pequenininho, se você está aqui, se você está num fato gigantesco. Então, para onde você quer ir, vai depender do conhecimento que você vai adquirir para te levar até lá. Né? Porque não adianta eu ter um conhecimento que me leva, que me limita até um determinado ponto da vida e eu querer chegar em um ponto B da minha vida. Eu não vou chegar lá. Porque ali as minhas barreiras, as minhas crenças, os meus paradigmas vão sempre me deixar no lugar onde eu estou. E eu falo isso muito como prova de vida. Né, como prova de vida, que foi o seguinte: a partir do momento que assim, eu não fiz faculdade, para quem não sabe, porque eu vou resumir rapidinho, eu estudei até a 4ª série do primário. Essa foi a minha base de formação escolar. Só que quando eu comecei a estudar, eu fui estudar outras coisas. Eu não voltei para a escola, porque o que todo mundo achava que eu tinha que fazer supletivo, que eu tinha que ter um diploma, que eu tinha que ter não sei o quê. Eu falei, cara, não é o que eu quero para minha vida. Entendeu? Então eu busquei conhecimento de outras formas, certo? Eu comecei a buscar conhecimentos através de cursos, através de leitura, através de me envolver com pessoas, né? De me relacionar com pessoas que tinham um determinado conhecimento que eu queria saber sobre aquele assunto, certo? E ali em cima daquilo, eu me tornei a pessoa que eu sou hoje. E eu não paro de estudar o tempo inteiro. Eu estou o tempo inteiro estudando, eu estou o tempo inteiro me renovando, e não só estudar. Porque você estuda, estuda, estuda. E a pessoa que não ensina, não aprendeu nada. Não importa o nível do conhecimento que você tenha, compartilha o seu conhecimento. Quanto mais você ensina, mais você aprende. E não meça a sua régua. Não fala assim, mas eu não tenho nada para oferecer para os outros. É você julgando a você mesmo. Você sempre vai ter algo que vai servir para alguém. Quanto mais você ensinar, cara, fez um curso, lê um livro, vai lá e pratica. Vai lá e faz. Vou citar um exemplo aqui para vocês, o Henry testemunha disso. Temos 2 minutos. Eu fiz um curso de hipnose, e eu fui para um evento, aonde foi em Floripa, né, Henry? Foi. A gente foi em Floripa. Balneário Camboriú. O MDM que até o Ivan tá aí. Ivan, abração. Aí, nós somos pro NDM, pô. Exatamente. Negócio da moda. O maior evento de network de moda do Brasil. Exatamente. Estávamos lá no evento, e ali, pô, tinha terminado o evento, não sei o quê. Aí tinha uma galera lá tomando cerveja, batendo papo. A gente tem 1 minuto. Se acabar, vamos voltar mais uns 10 minutos? Pode ser? Se acabar? Pode ser. Tá, vamos lá. Só fala para as pessoas o que eu fiz no final do evento. Eu não acreditei, eu nunca acreditei na hipnose, para falar a verdade, né? Eu sempre falava, não é possível, isso daí não é possível que possa acontecer, né? E aí simplesmente você reuniu todo mundo, a gente fez uma rodinha
né? E você começou a exercitar a hipnose com a gente, cara, e fiquei impressionado que você colocou um cara do meu lado no chão, dormindo. Foi demais, cara, foi demais, impressionante. Então, é assim, cara, tudo que você estuda, não só estuda, pratica. Né? Então, assim, todo tipo de conhecimento que eu adquiri na área financeira, na área de marketing, na área, tudo eu vou lá e ponho em prática. Eu não fico com conhecimento teórico, eu não estudo por curiosidade, eu estudo por